Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que gera muita dúvida, o Green Card EB2NIW. E vamos falar sobre aquela razão surpreendente, sabe? Aquela que faz com que tantos profissionais super qualificados acabem esbarrando em obstáculos no processo de imigração para os Estados Unidos. Vamos entender isso juntos. Sabe qual é o grande paradoxo aqui? A gente olha e pensa, como é que carreiras tão brilhantes, gente com anos de experiência, posições de liderança, como é que essas pessoas muitas vezes não conseguem um green card? Parece que tem alguma coisa que não encaixa, né? Existe uma desconexão gigante entre o que a gente entende como sucesso profissional e o que a imigração realmente aprova. E aí olha só essa frase. Ela resume tudo de um jeito genial. Os Estados Unidos não aprovam o seu passado, eles aprovam o seu impacto futuro. Uau! Isso aqui muda completamente a perspectiva, né? A chave do jogo vira. Não é sobre o que já foi feito, mas sobre o que se vai fazer. E é exatamente aí que a gente vai aprofundar agora. Então, vamos começar pelo que a gente pode chamar de ponto cego do Green Card. É exatamente aquele mal-entendido crucial, sabe? Aquele que pode botar a perder até os casos que parecem mais sólidos. Olha que interessante esse contraste. De um lado, tem a suposição mais comum. Aquela ideia de que, meu currículo é incrível, meu cargo é sênior, isso já basta para provar meu valor. Só que, do outro lado, tem a realidade nua e crua da imigração, que diz o seguinte: ok, uma carreira brilhante é o alicerce, é a base, mas o que realmente consegue aprovação é um caso bem estruturado que prova o impacto que a pessoa vai ter no futuro. Então, o ponto central é esse, e é super importante entender. O motivo principal das recusas não é falta de qualificação, de jeito nenhum. É falta de estrutura. Fica muito claro que a maneira como a história é contada, como o caso é montado, faz toda a diferença. Não é só sobre o mérito, mas sobre a arquitetura do processo. Ok, já entendemos o problema, né? Agora, bora para a solução. Vamos dar uma olhada nos critérios de avaliação que realmente importam. E para isso, a gente precisa conhecer um tal de Matter of Danaher. É um nome um pouco diferente, mas é fundamental. Então, o que é esse tal de Matter of Danaher? Bom, é um caso que virou um marco na lei lá em 2016. Foi ele que definiu o teste de 3 etapas que é usado hoje para o EB2NW. E o mais importante, foi ele que mudou oficialmente o foco, tirando do passado e colocando no empreendimento futuro. Resumindo, essas são as regras do jogo. É isso que vale. E quais são os 3 pilares desse teste? Vamos lá. O primeiro é o tal do mérito substancial e importância nacional. Basicamente, o que se pretende fazer tem que ser grande, tem que ser importante para o país inteiro. O segundo pilar, estar bem posicionado para avançar. Ou seja, não basta ter uma boa ideia, é preciso provar que se tem capacidade de colocar esse plano em prática. E por fim, o terceiro, o benefício da isenção. Colocando na balança, tem que valer a pena para os Estados Unidos dispensar aquela exigência padrão de ter uma oferta de emprego. Certo, então o problema está claro e as regras do jogo também. A grande questão é como se joga esse jogo para ganhar. É aí que a gente começa a falar de uma nova camada de inteligência. Uma análise que acontece, olha que interessante, antes mesmo de começar o processo legal. É uma forma totalmente nova de encarar o desafio. E essa nova abordagem se resume a uma frase. É transformar a tentativa em estratégia. É sair do tomara que dê certo e ir para o vamos analisar os dados para fazer dar certo. E é exatamente aqui que uma ferramenta como o Imigrascore entra em cena. A ideia por trás dela é exatamente essa: oferecer um diagnóstico estruturado, totalmente baseado em dados, antes de qualquer passo legal ser dado. Funciona como aquela camada de inteligência que a gente falou, uma preparação para o jogo. Beleza, mas como é que esse diagnóstico funciona na prática? Como é que ele pega algo que parece tão subjetivo e transforma em algo concreto usando dados? Bom, o primeiro resultado que se vê é um número, uma pontuação. Por exemplo, aqui, 875 de 1000. Ok, é um número alto, parece bom, mas o que ele significa de verdade? E é aqui que a mágica acontece. A pontuação não é só um número, ela é um mapa. Olha só. Se a pontuação é acima de 850, a estrutura técnica do caso está forte, está com alta prontidão para petição. Se fica ali entre 700 e 849, bom, tem uma base boa, mas precisa de uns ajustes estratégicos. Mais para baixo, entre 550 e 699, o foco tem que ser em fortalecer as provas. E abaixo de 550, o sinal é claro. Calma, vamos focar em construir uma base mais forte antes de qualquer coisa. Vira um plano de ação, percebe?
Mas não é só a pontuação, tem muito mais. O relatório que vem junto é super completo. Ele traz, por exemplo, um índice de prontidão do caso, uma análise de risco de RFE, sabe? Aquele pedido de mais evidências que ninguém quer receber. E mais, ele faz um mapeamento estratégico para cada um daqueles 3 pilares de Dana-Sarr. E, claro, identifica com todas as letras quais são os pontos fortes e as vulnerabilidades do caso. Agora, tem um ponto que é super importante de deixar claro para entender a vantagem estratégica aqui. É sobre o que essa ferramenta é e o que ela não é. É uma plataforma de inteligência e não um escritório de advocacia. E aqui fica preto no branco. O que ela é uma plataforma de inteligência estratégica. É uma infraestrutura para ajudar na tomada de decisão. É uma ferramenta de diagnóstico pré-jurídico. E o que ela não é, definitivamente não é um escritório de advocacia, nem uma consultoria de imigração daquelas tradicionais e, principalmente, não substitui o conselho de um bom advogado. Então, no fim das contas, qual é o objetivo de tudo isso? É simples: trazer clareza. É reduzir o risco antes de fazer um investimento enorme, tanto de dinheiro quanto pessoal. É sobre ter informação de qualidade para tomar decisões mais inteligentes e navegar por esse processo com um pouco menos de incerteza. E tudo isso nos leva a uma escolha final. Uma escolha que, no fundo, é sobre como construir o futuro, com base em dados concretos ou apenas na esperança. E para amarrar tudo, vamos voltar àquela ideia central, a mensagem principal de toda essa nossa análise. A maioria dos candidatos não falha por falta de qualificação, falha por falta de estrutura. Isso tem que ficar muito claro. Então, a gente termina com uma pergunta, que é um convite para reflexão mesmo. O plano de imigração em questão, ele está sendo construído como uma tentativa ou como uma estratégia? Porque no final das contas, a resposta para essa pergunta pode mudar absolutamente tudo.